Boa noite. Hoje o SBT Repórter mostra pela primeira vez na televisão brasileira imagens exclusivas do que seria um interrogatório de um ser extraterrestre realizado numa base militar secreta, filmado possivelmente com uma câmera escondida. Este filme, com cenas surpreendentes e nunca vistas antes, teria sido roubado dos arquivos do governo americano por um homem conhecido apenas pelo nome de Victor. Colorido e sem som, o vídeo revela um extraterrestre em seus últimos minutos com vida. As imagens foram levadas ao ar com exclusividade na Europa por uma rede de televisão italiana. Sulla destra, dietro una vetrata, vi sono delle persone che osservano la scena. Victor dice che sono dei militari. A Área 51, no deserto do Novo México, abriga o mais cobiçado acervo com dados sobre extraterrestres. Entrar nessa área sempre foi impossível. As informações sobre o que aconteceu ali são desencontradas. O contato do mundo com a Área 51 só acontece quando um ex-funcionário decide contar o que testemunhou lá dentro. Teria sido assim que a humanidade tomou conhecimento desse documento impressionante que você vai ver na íntegra a partir de agora. O extraterrestre está sentado e na frente dele um homem de pé, que, segundo Victor, seria um militar, tentando se comunicar telepaticamente. A sala está escura porque o ET não suporta a nossa iluminação normal. Entre eles há um monitor, onde ondula de modo irregular uma luz de cor verde. Parece ser algum instrumento médico, talvez usado para monitorar o batimento cardíaco. À direita, atrás de uma vidraça, pessoas observam a cena. Victor disse que são militares. O corpo magro, com uma cabeça enorme e alongada. Os olhos são grandes e ovais. O nariz e a boca são quase invisíveis. Todos esses elementos compõem, com segurança, o tipo descrito em milhares de relatos de abdução. Na parte inferior da imagem, há letras e números, provavelmente o código de identificação do vídeo, com o dia e a hora da gravação. Durante o interrogatório, o alienígena parece não estar se sentindo bem. Seus movimentos passam a ser mais rápidos. Ele parece estar sofrendo e impossibilitado de se estivesse saindo dela. Nesse instante, a gravação é interrompida. A impressão é que foi filmado com uma câmera escondida. O homem que obteve o filme disse que os militares sabiam que o ET ia morrer, mas queriam tirar dele o maior número possível de informações. Se for mesmo verdade, como justificar que só agora o filme tenha vindo a público? Que crimes estariam sendo cometidos contra os alienígenas? Por que a opinião pública é mantida na ignorância de fatos tão chocantes e importantes? Se o vídeo for realmente verdadeiro, está provado que os humanos capturam, torturam e matam seres vindos de outros planetas.
Assista agora às imagens com efeitos, onde é possível notar detalhes que não são visíveis na versão original. Nossa missão é achar uma mulher que diz que é um extraterrestre. O nome dela é Loriel. Depois de 1 dia e meio de espera, ela finalmente saiu do condomínio. Nós estamos acompanhando. É aquele palio branco, não dá pra ver agora. Vou fazer uma força ali, ó, tá virando agora. Os ufólogos acreditam também, é uma evidência de que aqui estiveram os extraterrestres. Eles acreditam que sobre as colunas havia uma cobertura e que neste local estacionavam os discos voadores. Esse daqui é o comandante Carnevale. Ele tem 24 anos de aviação e num desses voos chegou a ver um objeto não identificado, um disco voador. Como foi? Senti uma grande emoção de estar podendo ver aquilo ali. É nesta casa, no município de Santo André, no ABC Paulista, que funciona um dos principais grupos de estudos sobre discos voadores aqui em São Paulo. Pelo menos 2 vezes por semana, essas pessoas se reúnem para discutir o fenômeno e principalmente as aparições. Mas é nesta sala que eles fazem contato com extraterrestres. Quase 10 horas da noite. Fernando estava sentado exatamente aqui, onde ele está sentado agora, só que estava com a namorada. Ele olhou para fora, através dessa sacada, e viu lá no céu uma bola de luz. E os pilotos de aviões, o que dizem sobre as aparições de objetos voadores não identificados? Eles passam boa parte do tempo na cabine das aeronaves, mas são poucos os que têm coragem para falar sobre o que viram. Os pilotos, em sua maioria, têm medo de ser considerados loucos. O repórter Christian Coach conseguiu obter um testemunho intrigante. Esse daqui é o comandante Carnevale. Ele tem 24 anos de aviação e num desses voos chegou a ver um objeto não identificado, um disco voador. Como foi? Isso foi em 1997, num voo doméstico entre Porto Alegre e Guarulhos, voo noturno. Eu estava quase no través de Florianópolis e a 33 mil pés, que corresponde a 10.300 metros ao nível do mar. Quando eu e meus colegas avistamos do lado direito da aeronave um objeto colorido, mudava de cor, entre as cores azuis, um vermelho tipo ocre e amarelo. E nos chamou muito a atenção porque pela velocidade que nós estávamos, aquele objeto nos seguia. Então indagamos ao centro de controle daquela área se havia outra aeronave um pouco abaixo do nosso nível e mesmo destino. Aí ele falou, tem uma aeronave que vem procedente de Buenos Aires, está do lado esquerdo da sua aeronave. Aí eu indaguei, falei, não, lado direito. Não, lado direito não. Aí ele, num tom assim, disse, pode ser, essas as torres de petróleo que tem ali na área. Só que nós estávamos repetindo a 33 mil. E nós tínhamos uma camada de estratos bem compacta, parecia um tapete branco, né? Estratos são as nuvens. As nuvens, isso. E essas nuvens estavam, a base delas a uns 22 mil pés, 23, ou seja, 10, 11 mil metros abaixo de nós. Então não poderia ser nenhuma torre? Não poderia ser uma torre de petróleo, né? Nós vimos que tinha horas que a gente indagava, só acredite quem quiser acreditar, que se eles pudessem nos comunicar por telepatia, e eu e meu colega conversamos,
tivemos uma telepatia com eles e manter uma mesma cor durante 5 minutos. E eles mantiveram uma cor azul durante os 5 minutos que nós pedimos. Aí prosseguimos nosso voo, mais 45 minutos, foi que eles foram para o lado do mar e nós veio para a nossa vetoração radar para terminar o nosso voo na capital paulista. Quanto tempo esse objeto ficou seguindo o senhor? 42, 47 minutos, mais ou menos. E o senhor tem certeza que não era um balão ou um satélite? Balão não, porque balão não tem como acompanhar o meu voo. Minha velocidade é em torno de 72% da velocidade do som, corresponde a 820 km por hora. Um balão não tem condição disso. Deixar bem claro também que o satélite, eles não estão nunca nesse nível, né? Os satélites sempre nos níveis mais altos e eles sempre voam horizontalmente e não mudam de cor. E o senhor conhece outros relatos de outros pilotos, então? Tem. Eu estou 24 anos na aviação, tive inclusive relatos de mais uns 20, 25 pilotos. E o porquê não é divulgado, também acho que entra também um pouco de lei de segurança nacional, alguma coisa desse tipo, né? Que talvez vá machucar muita gente, ou não interessa para o governo. Teve relatos de pessoas que viram coisas caindo do céu, que não era meteoro, que é bem fácil você distinguir o que é um meteoro e o que é um objeto não identificado. Um número bastante significativo de pilotos já esteve cara a cara com OVNIs. Isso também é verdade entre os controladores de voos. Douglas Avedikian fala com o repórter Ed Polo e conta que já testemunhou a existência de OVNIs captados pelo radar do aeroporto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O radar detectou um deslocamento de um alvo inteligente. Esse deslocamento do alvo na ponte aérea Rio-São Paulo, no sentido São Paulo-Rio. Eu tinha uma aeronave saindo com destino ao Rio de Janeiro e logo embaixo apareceu um plotzinho. O deslocamento é inteligente porque o plot acompanhou o deslocamento da aeronave. Essa aeronave, na época, ela tinha uma velocidade de 400 km por hora. E o alvo tinha uma velocidade de 5.000 nós, o que equivale a 9.000 km por hora. Tudo isso foi detectado no radar. E o que aconteceu na hora ali? Como é que ficou o clima entre o pessoal militar que estava acompanhando esse movimento? O clima foi de surpresa, mas logo em seguida nós tivemos uma determinação que não comentássemos o fato, para que não houvesse uma situação de sensacionalismo, né, por parte das pessoas leigas no assunto. O México é, segundo alguns estudiosos, o país onde ocorre o maior número de aparições de discos voadores. Mais da metade da população acredita em OVNIs e afirma já ter vivido algum tipo de experiência extraterrestre. O repórter Gerson de Souza foi até a cidade onde os moradores mantêm um campo de pouso para discos voadores. Nós estamos em Tula, a 100 quilômetros da cidade do México, local em que os ufólogos acreditam que pousaram discos voadores que aqui estiveram ETs extraterrestres. E uma das evidências que os ufólogos apontam está neste totem chamado aqui de Atlante. São 4 grandes totens construídos sobre esta pirâmide onde estamos, entre 900 e 1200 depois de Cristo. E onde é que estão as evidências segundo os ufólogos? Nesta figura existe uma arma. Vejam, seria uma pessoa ou um ET segurando uma arma. E ele tem apenas 2 dedos segurando a arma. A arma tem esse formato. Acredita-se que aqui armazenava-se uma espécie de raio laser e que era tirado pela boca da arma, pela frente da arma. E dizem que o raio laser que saía por aqui era tão forte que era capaz de destruir rochas como essa. Outra evidência está naquele chapéu, espécie de chapéu utilizado por este ser. O chapéu tem formas geométricas e, segundo os historiadores, os indígenas acreditavam que desse chapéu em volta do ser, que teria vindo do espaço, saía uma energia que o protegia contra qualquer arma. Um outro detalhe, falamos da arma dele, que não existia naquela época. Na verdade, ainda hoje, até nos dias de hoje, não existem armas em formato como esse, nem seres com apenas 2 dedos para empunhá-las. Eu estou caminhando agora entre 40 colunas quadradas, que os ufólogos acreditam também
é uma evidência de que aqui estiveram os extraterrestres. Eles acreditam que sobre as colunas havia uma cobertura e que neste local estacionavam os discos voadores. Este é o vilarejo de Puebla. Neste local, alguns moradores relatam uma experiência impressionante. Pues hemos visto muchas cosas acá. Hemos visto ovnis que salen de allá para allá y de allá para acá. Pero pues ya tiene rato que yo cuando estaba viviendo acá. ¿Se impresionó? Pues sí, mucho. ¿Sentiste miedo? ¿Temor? No, pues ya habían comentado, ya habíamos visto, o ya habían visto a la gente más antes. ¿Cuántas veces viste? Pues yo vi como 3 veces. Sí, como 3 veces vi yo. Os anões voadores vistos pela maioria dos moradores de Puebla foram registrados destas imagens feitas por uma câmera amadora. A repórter Maria Cândida, depois de quase um mês de investigações, munida de uma câmera escondida, conseguiu imagens exclusivas de uma estranha mulher que tem dado uma declaração espantosa. Ela seria uma extraterrestre que se apoderou do corpo de um ser humano na Terra. No próximo bloco, um ET vindo do planeta Urano viveria entre os humanos. Daqui a pouco, as marcas de uma nave extraterrestre no Mato Grosso do Sul. E ainda hoje, os documentos secretos das Forças Armadas provam a visita de ETs ao Brasil. Nós voltamos já. Apenas a informação de que uma mulher misteriosa que vivia no Rio de Janeiro seria um ET, a repórter Maria Cândida e o cinegrafista Williams Farias, com uma câmera escondida, viveram dias de tensão e expectativa, procurando a alienígena. Por quase um mês, a repórter esteve em vários locais, verificando pistas e indicações vagas, até finalmente conseguir as imagens, que você vai ver agora. Nós estamos em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Nossa missão é achar uma mulher que diz que é um extraterrestre. O nome dela é Loriel. Ela mora neste condomínio fechado, Floresta Country Club. Não dá pra ver agora. Vou fazer uma força ali, ó. Tá virando agora. Ela tá naquele palho branco. A gente vai ficar um pouco distante para que ela não perceba que nós estamos filmando. Copacabana, alguma das praias. Ah, dando pra pegar? Não, mas ela tá à frente, ó. Tá na frente desse Corsa, entrando no shopping center. Tá na frente desse Corsa verde, entrando no shopping center. Carro branco. Seguir para uma palestra onde divulga as ideias que traz de seu planeta Urano. Tá
quase na hora da palestra. Nós estamos aqui em frente ao lugar, ao instituto que a Loriel, o ET do Rio de Janeiro, a mulher que se diz ET, dá essa palestra sobre a complexidade humana. E o nosso cinegrafista que está filmando agora vai usar uma outra câmera, uma câmera pequena, uma câmera escondida para filmar a palestra. E eu, como ela não pode me reconhecer, não pode nem achar que me conhece de algum lugar, então eu vou prender o cabelo e usar um óculos para poder também assistir a palestra. Uma hora antes do início da palestra, o cinegrafista Williams Farias, usando uma minicâmera, encontra Loriel sentada numa mesa de bar. Preste atenção nas respostas da mulher. Tudo bom? Diz uma coisa pra mim, assim, curiosidade. Você tem contato com os seus amigos? Com a sua família? Não é comigo, então não fique aí. Você fala com eles? De que lugar você veio? Urano é o 7º país do sistema solar, da Via Láctea. 7º, né? Depois de Saturno, Urano. E a vida parecida com a nossa? Diferente. Totalmente. O corpo é outro. Não existe assim sexo masculino ou feminino? É uma vida bem diferente. Mas não existe isso. Tá bom. Tá bom, obrigado. Decidimos acompanhar a palestra de Loriel. Durante 2 horas, a mulher falou sobre espiritualidade e deu informações sobre a vida em Urano. Vida em Urano, ela é uma vida extremamente participativa. E ela é uma vida que diariamente nós lidamos com processos de transformação. O que faz com que isso gere uma característica uraniana, no povo uraniano, de que ele não é preso a nenhum tipo de rótulo. Sua palestra, eu também sou repórter. Eu estou tentando saber de onde você é, sobre você há muito tempo, e eu gostaria que você pelo menos falasse algumas coisas. Por exemplo, uma entrevista de onde você é, se você é um extraterrestre mesmo. Não, por favor, isso é for íntimo, eu não gostaria de dar. Mas nem como que é lá, como que você chegou? Não. Por quê? Não, isso é uma questão particular, eu não gostaria de entrar nesses assuntos. E por que você está aqui com o maior respeito? Porque eu ouvi essas 2 palestras. Hoje não. Quando era presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, ao discursar na ONU, fez uma importante afirmação. Observe, o presidente americano insinua que os ETs estão entre nós. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? A comunicação com os extraterrestres através de um computador começa a ganhar força. E já tem no Brasil vários grupos que dizem conseguir estabelecer contatos com seres de outros planetas. É nesta casa, no município de Santo André, no Grande ABC Paulista, que funciona um dos principais grupos de estudos sobre discos voadores em São Paulo. Pelo menos 2 vezes por semana, essas pessoas se reúnem para discutir o fenômeno e principalmente as aparições. Mas é nesta sala que o grupo faz contato com extraterrestres. A gente vai tentar acompanhar?
Oi, só que com essa iluminação é impossível. Com luz não pode? Não pode, tem que ser escuro aqui dentro. Senão não pode a gente não consegue fazer a transcomunicação instrumental. Ok. A gente trouxe a câmera? Trouxe. Tá lá? Vou pegar. Bom, gente, a gente vai pegar a câmera, então, uma câmera especial para poder acompanhar esse fenômeno. Dá licença? Conseguiu? A gente pode entrar agora? Sim, claro. Estamos com uma câmera especial? Sim. Bom, as pessoas estão reunidas para tentar esse contato. Qual que é o objetivo delas aqui? Na realidade, elas estão fazendo uma liberação de energia, né? Ectoplasma, né? Para que possa haver eles possam usar essa energia para poder fazer a filmagem. O contato. O contato, exatamente. Bom, estou vendo aqui uma televisão. Isso aqui o que é? É um aparelho é uma câmera de segurança, dessas usadas em prédio, né? Nós colocamos aqui, antes de você entrar, uma fita virgem. Usamos um videocassete, uma televisão com circuito fechado, para que possamos captar imagens e essas imagens não sejam de nenhum outro canal de televisão, que sejam realmente imagens multidimensionais. Essas lâmpadas. Né? Essas lâmpadas funcionam como uma forma de sinaleiro, para que eles nos localizem nesse experimento. Como é que você sabe que eles vão fazer contato com a gente agora, 8 da noite? Olha, na realidade, nós fazemos esse trabalho todas as quintas-feiras, 20 horas, né? Então, tem quintas-feiras que a gente consegue captar imagens e outras quintas-feiras que não. Então, é apenas um experimento a mais. De que planetas são? Olha, as imagens que nós recebemos são de seres multidimensionais, ou seja, sejam de Arcturus, de Alfa Centauro, Andrômeda. São vários seres que fazem contato conosco. E onde ficam essas câmeras? Olha, Arcturus, que são os seres principais que fazem contato conosco, fica a 36 anos-luz na constelação de Boeiros, né? E eles visam desmistificar a ufologia através dessas imagens, porque através dessas imagens a gente pode cientificar esse trabalho, entendeu? Essas imagens são pesquisadas. Funciona? Funciona. É muito sério o trabalho de transcomunicação instrumental. Muito sério. Bom, quer dizer que, se tudo der certo, dentro de quantos minutos a gente vai ver um extraterrestre? Dentro de mais ou menos 5 minutos. Então, agora a gente vai fazer a análise da fita para ver se captou alguma imagem de transcomunicação. É aqui na sala ao lado, né? E a gente vai levar para o técnico para ver se houve a captura de alguma imagem, né? Vamos lá, então? Vamos lá, então. Bom, a fita que nós trouxemos da outra sala foi copiada desse videocassete para o computador. A fita está aqui. E agora o Marcos, que é o responsável por essa análise, vai nos dizer como é que funciona a operação. Sim, a imagem é capturada no computador através de uma placa especial de captura de imagens. Dura mais ou menos 10 minutos a captura e depois eu faço análise nesse programa, onde eu vou vendo quadro a quadro a imagem da fita. Se tiver alguma coisa, então aparece. Se tiver alguma coisa, aparece aqui agora. A gente fica até assim abismado aqui, emocionado por causa dessas imagens que aparecem. Essa é uma imagem que foi capturada agora por vocês ali na outra sala. Você pode ver que é um ser que tá, aqui você vê a cabeça, vou tentar explicar mais ou menos para ver se vocês conseguem ver. Aqui é a cabeça do ser, tá? Aqui tem a testa, aqui são os olhos, tá? O outro aqui, ele está meio que olhando para baixo, aqui um nariz, uma boca, que você pode ver que é uma imagem de transcomunicação, não é totalmente nítida, né? Parece ser um ser de sexta dimensão, né? Ele é mais energético, então ele não é denso, assim, não tem corpo físico que nem a gente, ele é mais energia. Então realmente fica difícil você fazer uma imagem perfeita, porque eles não são nítidos também ao olho nu, né? Então esse seria um ser de sexta dimensão capturado agora. No próximo bloco, o OVNI fantástico filmado por uma família de evangélicos na zona sul de São Paulo. Nós voltamos já. Na sul de São Paulo. Foi ali que uma família de evangélicos jura que presenciou um fenômeno impossível de ser explicado. Era sexta-feira, dia 2 de janeiro de 1998. A família ainda estava curtindo as comemorações de final de ano. Quase 10 horas da noite. O Fernando estava sentado exatamente aqui onde ele está sentado agora, só que estava com a namorada. Ele olhou para fora, através dessa sacada, e viu lá no céu uma bola de luz. O que você achou que era no primeiro momento, Fernando? No primeiro momento eu achei que fosse um balão, né? E então nós saímos para dar uma olhada. Foi quando ele começou a fazer vários movimentos extremamente rápidos, né? E foi então que nos chamou a atenção para continuar olhando para aquilo, né?
Logo depois ele se aproximou, esse objeto se aproximou, e aí eu comecei a chamar várias pessoas que estavam na casa, né? Meu irmão, minha mãe, etc., para ver o que estava acontecendo. Quanto tempo durou a história toda? A história toda durou mais ou menos meia hora. Meia hora. Nesse meio tempo, um irmão que não estava na casa telefonou e o Bruno atendeu. Aí o que você falou pra ele? Ele falou, o que é? Falei, eu acho que é um disco voador. Ele falou, pega a câmera e filma. Então, nesse instante, eu fui subir e coloquei a bateria. No instante, não tinha bateria. Então, eu peguei o carregador, conectei na tomada e conectei a bateria com fio. Aí, comecei a filmar. O tempo de duração de filmagem foi 4 minutos. E o que você ficou vendo durante esse tempo todo? Uma bola iluminada que se misturava com as luzes da casa. Fazia muitos movimentos estranhos e rápidos e alguns falam, nossa, é ele que está balançando a câmera. Mas não é. Você percebe que a câmera fica fixa em um lugar e a bola se movimentava mesmo. O que você acha que era aquilo? Eu não sei, na hora não deu para pensar. Na hora eu só queria filmar e não sabia o que era, também não queria saber. E agora, 2 anos depois, o que você acha que era? Agora, 2 anos depois, com afirmativos dos ufólogos, eu já descobri que é um OVNI, objeto voador não identificado. Daqui a pouco, no interior do Brasil, os estranhos relatos de pessoas que dizem conviver com os discos voadores. Pequenos agricultores testemunham pouso e decolagem de discos voadores no interior do Mato Grosso do Sul. Imaginação ou o local foi mesmo escolhido pelos extraterrestres como aeroporto para as espaçonaves? Esta é a cidade de Boa Sorte, a 300 quilômetros de Campo Grande. Aqui vivem descendentes de escravos que vira e mexe observam discos voadores na região. A gente percebe que o lugar é bem precário mesmo. Casinhas de pau a pique, pessoas humildes e com histórias impressionantes. Segundo os moradores desse lugar, é exatamente nessa região que aparecem com frequência os discos voadores. Dá licença, tudo bem? Tudo bem. O senhor pode sair aqui para conversar com a gente? Ed do SBT. Sim. Qual que é o nome do senhor? Nadir Bonifácio Catarina. O senhor mora aqui há quantos anos? Tá com 36 anos que eu moro aqui. E tem visto alguma coisa diferente aqui? Tem visto, sim. O que o senhor viu aqui? Eu vinha viajando de a cavalo e eu vi uma nuvem assim e parecia um sinaleiro atrás, pescando. E eu fiquei com medo, achando que o mundo ia acabar e corri, entrei para dentro do casebre, fiquei olhando como é que acabou aquele sinal. Esse foi o único ou teve mais? Não, teve mais. Como é que foi o outro? O outro foi num pé de um morro ali, ó. Aqui mesmo? Aqui mesmo. Aonde que é? Mostra pra gente. No morro, aqui. Veio uma luz? Veio uma luz pequena e foi indo, ela sumiu e de repente apareceu mais na frente, muito mais grande a luz. Que tamanho mais ou menos? Tamanho da roda de um pneu de traseiro de trator. O senhor ficou assustado? Eu não fiquei muito assustado não, porque a gente veio falar que aqui tem disco voador, né? Eu achei que podia ser um disco voador. O senhor achou que era mesmo? Eu achei que era. Onde foi? O senhor tá falando... É pra cá, tem um morro aqui, vamos lá que nós vemos ele. Apareceu naquele canto de cá, e aí pequenininho, tamanho da roda de um carrinho pequenininho. Aí desapareceu e apareceu mais lá na frente, bem grande. Cheio de luz? Cheio de luz, aí desapareceu, sumiu, eu não vi mais. Em cada caso, um relato diferente. Nossos repórteres procuram agora por uma dona de casa que viu um disco voador pousar numa árvore. São 10 horas da noite e nós estamos no local onde aconteceram as últimas aparições aqui na colônia Boa Sorte. Nós vamos falar agora com a moradora daquele casebre que sofreu uma experiência assustadora na semana passada. Vamos lá. Boa noite. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, obrigada. Prazer, Ed. A senhora é a? Jacira. Dona Jacira,
A senhora teve alguma experiência aqui? Como é que foi? Eu tive porque apareceu um fogo, uma tocha de fogo assim, no rumo desse pé de manga aqui, em cima no gaio, e uma bola de fogo assim, e aqui só saía faísca, só faísca, faísca. Então que eu fiquei com medo, tava só eu e minha filha, joguei bastante água, não apagou, aí subi em cima do pé de manga, levei a mão, não esquentava nem nada, e eu desci. E vim dormir mais minhas gurias, porque eu tava muito com medo, não sabia o que era, né? Não sabia o que poderia ser? Que o fogo a voar ali, não tinha fogo no campo nem nada para dizer que era faísca, né? Pareceu que era fogo lá em cima no pé de manga. As pessoas dizem que tem muitas naves por aqui. A senhora já viu alguma? Diz que tem mesmo, né? Bastante. Diz que tem muito mesmo. Assim, alguma a gente já viu, né? Barulho. Barulho também. Como é que é o barulho? Ah, parece que rola uma pedra, parece que arrasta um couro seco. É assim. No próximo bloco. Aqui desceu a nave. Tem um rastro aqui, outro ali e outro ali. É um triângulo. Nós voltamos já. O professor Lúcio Barbosa diz que registrou o pouso de uma nave espacial no interior do Mato Grosso do Sul. Ele e o repórter Ed Polo foram até o local onde estão as marcas da espaçonave. Opa, tudo bem? Tudo bem. Vamos chegar. Como é que o senhor está? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, senhor. SBT bem. Repórter. Estamos fazendo uma matéria sobre extraterrestres. E o senhor parece que fez contato com um deles. Como é que foi? Eu fiz algumas vezes contato, sim. Desde da minha infância, né? Mas nesse local aqui é o local que eu mais fiz contato com. Foi aqui mesmo? Não, foi no morro, numa montanha próxima aqui. E na margem de um riacho, onde tem as marcas dos pousos da nave. A nave pousou aqui? Pousou. O senhor tem prova disso? Pode mostrar pra gente? Tenho os rastros da nave, tenho pedras que eu achei na montanha e algumas fotos. Podemos ir lá então? Podemos, com certeza. Então vamos lá, acompanhar. Segundo o professor, uma nave extraterrestre pousou bem aqui. O local foi exatamente aonde, professor? Foi no riacho aqui pra baixo. Um pouquinho, dá uma caminhada aí, mas nós chegamos lá. Então vamos lá. É ali, ó. É aqui? Bem... Aqui, ó. É aqui. Aqui desceu a nave. Tem um rastro aqui, outro ali e outro ali. É um triângulo. Um pé aqui, outro pezinho ali. O rastro, ela derrete a pedra quando ela encosta o pé no chão e fica esses sinais. E aqui. Essa nave era como? Era uma forma triangular. Ela não era uma forma discoide. Que tamanho ela tinha? Ela era mais alta que a gente, numa dimensão que cabia 2 pessoas dentro. E os seres que desceu de dentro dela não eram os seres baixinhos, eram mais altos que a gente também. Magrinho, a cabeça desproporcional ao corpo e movimentos lentos. O que eles disseram para você? Disseram para mim que eles estavam me visitando e que eles eram responsáveis pela genética humana na Terra. Bom, essa pedra aqui, mais parece, na verdade, um disco voador, foi encontrada nesse local onde estamos agora, e segundo o professor Lúcio, foi um presente deixado por um extraterrestre, que como prova de sua passagem por esse lugar, deixou um recado para o professor, permitiu que tirasse a foto da aparição da nave no dia seguinte. A nave é aqui, ó, segundo o professor, tem uma outra foto, a nave de novo aqui, e mais uma foto aqui, ó. O mais interessante de tudo isso é que essas 3 fotos foram tiradas exatamente desse local onde estamos. O professor vai nos explicar. Essa foto foi tirada exatamente daqui? Daqui. Eu estava sentado aqui à tarde, bem tardezinha, e o disco voador estava sobrevoando aquela montanha, ao lado dessa árvore, lá na montanha. Aí eu fotografei ele lá, que é essa foto aqui, exatamente do lado do tronco da árvore. Ela aparece lá em cima das montanhas. E as outras 2 fotos, eu desci mais na beira do riacho, ele se aproximou e eu consegui fotografar ele ainda aparecendo à beira da montanha, também a borda da montanha. Esse também, ele estava mais alto um pouco, eu registrei 3 momentos deles no voo.
Bom, segundo o professor, essa árvore é aquela ali? Não, é essa aqui. Essa árvore? Nesse rumo aqui, ó. A árvore estava com folha, agora é no IP, caiu a folha e está florida. Mas ela estava com folha verde, é bem aqui, nesse rumo aqui. Então, essa é uma árvore e você só estava bem no meio. Essa é aquela e essa outra, essa aqui. É isso mesmo. Ela estava aqui, no meio das duas árvores. E eles deixaram essa pedra como prova de que eu pudesse provar para as pessoas que eles existem, que eles estão aqui. E deixaram eu fotografar a nave para que eu provasse para as pessoas que os ETs existem e que eles estão aqui querendo se comunicar com as pessoas. O geólogo Gilson Martins, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, não tem dúvidas. O presente recebido pelo professor Lúcio é de outro mundo. Não houve assim, nenhuma ação humana no sentido de dar aquele formato, dar aquele equilíbrio, aquela simetria que aquela peça tem. O fato dela aparecer com um disco voador chama a atenção. Exatamente, isso realmente chama bastante atenção. E aquele giro, né, tão equilibrado que ela tem chama bastante atenção. Já o especialista Ricardo Correia, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, atesta que a foto do disco voador tirada pelo professor Lúcio é autêntica e, portanto, não se trata de uma montagem. O que nós podemos observar é que as bordas não estão bem definidas, em contrapartida com os galhos e folhas que podemos observar aqui na montagem do ambiente. Isso quer dizer o quê? O que nós temos é que esse objeto estaria depois das árvores, estaria após essas árvores. E outra coisa interessante, não é um material inserido no próprio negativo, justamente pela análise de bordas e também pela análise de cores do ambiente em volta. Eu posso afirmar que eu tenho um objeto verdadeiro, esse objeto foi realmente fotografado, ele está após as árvores, esse objeto é real. Agora eu não posso afirmar se é um disco voador, se é uma caixa de sapato ou é um sabonete. Eu posso afirmar que é um objeto real, está dentro dessa foto e ele está além das árvores. Jaime Malsan é um estudioso dos fenômenos extraterrestres. Há mais de 10 anos ele coleta dados e documentos sobre as aparições de discos voadores e ETs em todo o mundo. Ele nos entregou aqui um documento da polícia da Cidade do México, com data do dia 14 de fevereiro de 2000, e que se constata que apareceu um objeto voador sobre uma escola às 2h20 da manhã. E o documento diz que esse objeto tinha aproximadamente 15 metros de largura e estava a uns 30 metros de altura. E depois se abaixou para 3 metros. A polícia cercou a escola, o objeto foi visto por aproximadamente 50 pessoas, mas ninguém tirou uma fotografia, ninguém gravou uma imagem, porque eram 2h20 da manhã e não havia nenhuma máquina fotográfica por perto. Esse fenômeno foi constatado, inclusive, pela torre de controle do aeropuerto. ¿Sí, señor Jaime? Sí, así es. Recibieron llamadas de diferentes lugares de la ciudad, no lo vieron en el radar, entonces salieron al exterior de la torre y lo vieron a simple vista durante más de 1 hora alrededor de la Ciudad de México. También 7 reporteros, 7 periodistas estuvieron en el lugar de los hechos y constataron que esto fue verdad. No hay duda, realmente sucedió. Bem, os policiais depois descreveram como era esse objeto e ele é muito parecido com o que nós vamos mostrar agora, que é a imagem mais importante do mundo até hoje de um disco voador. Por favor, nos mostre e explique e fale. Este video fue grabado el 6 de agosto de 1997 en el suroeste de la Ciudad de México. Estaba lloviendo, levantó la neblina y entonces apareció este objeto. Estos jóvenes tenían una cámara cerca de ellos y pudieron grabar estas imágenes que son las más impresionantes. Esto, pues de alguna manera, nos daba a entender que muy pronto podría ocurrir un descenso en la Ciudad de México, que fue lo que ocurrió el 14 de febrero. Como que nos han estado avisando qué es lo que va a suceder posteriormente, ¿no? Nos anticipan, nos acondicionan y esto ha sido, pues, muy concientizador, porque en la Ciudad de México y en el país el 80% de los mexicanos cree que todo esto es verdad. Uma outra imagem sensacional está intrigando as pessoas que se interessam pelo assunto OVNI. Os destroços de um disco voador estariam escondidos num misterioso galpão nos Estados Unidos. Você vai ver agora cenas incríveis que mostram esse objeto voador não identificado
que teria se espatifado numa queda na Terra. Este disco voador teria caído em Roswell, nos Estados Unidos. Ele está guardado num hangar da base americana de Wright-Patterson. O filme é curto e tem uma rápida sequência de imagens que mostram a base militar e um objeto na forma de um disco de grandes dimensões e bastante danificado, depositado no hangar. O objeto está preso por cabos. No vídeo, a primeira coisa que se nota é a luminosidade variável nas imagens do objeto. Algumas partes são bem iluminadas, outras têm sombras e a película parece bem mais deteriorada. Os diversos enquadramentos também se veem em diferentes formas, além do volume do objeto. A cúpula do disco, às vezes, aparece bem definida e outras vezes menos visível. O filme foi mostrado para os pesquisadores e eles suspeitaram que se tratasse de uma falsificação. O resultado da investigação foi apresentado num Congresso Mundial de Ufologia. O ufólogo Bob Dean descobriu que algumas cenas do vídeo eram de um programa de TV americano sobre OVNIs. Ele procurou a rede que transmitia o programa e falou com os técnicos que o realizaram. Um deles disse que o filme fora feito por eles utilizando uma miniatura igual a essa. Uma farsa. No próximo bloco, os documentos secretos das Forças Armadas provam a visita de ETs ao Brasil. Nós voltamos já. Isso aqui é de 1969. Nós temos coisa mais recente, como, por exemplo, esse boletim que foi emitido pelo Ministério da Aeronáutica em 1977, pelo primeiro Comando Aéreo Regional de Belém do Pará. Ele dá conta de que na região amazônica, principalmente entre os anos de 75 e 82, a ocorrência de discos voadores era intensa. E especificamente nos meses de setembro a dezembro de 1977, o primeiro Comando Aéreo Regional da nossa aeronáutica levou a cabo, na região amazônica, uma operação destinada a tentar identificar os UFOs e, se possível, contactá-los. Tá tudo isso aqui? Tudo aqui. Tudo está documentado, é inequívoco, inclusive com detalhes do tipo gases que são utilizados para a propulsão do mesmo, formato dos objetos voadores, tipo de movimento que esses objetos voadores desempenhavam e, às vezes, até com a participação de tripulantes. Esses documentos são datados da década de 70. Recente, tem alguma coisa? Sim, nós temos esse exemplo aqui, que é uma diretriz específica do mês de abril de 1989, também emitida pelo Ministério da Aeronáutica, em que se estabelece como finalidade da diretriz dessa documentação o procedimento que deve ser adotado pelos órgãos de controle e defesa do espaço aéreo brasileiro quando forem relatados casos de avistamento de objetos voadores não identificados. Então, quando se fala em objetos voadores e se diz que eles não existem, porque existe uma diretriz específica para determinar a sua passagem pelos céus do Brasil. Esse documento é assinado pelo Major Ivan da Frota, que foi, inclusive, candidato à presidência da República há um tempo atrás, e ele é bastante claro. Ele dá instruções para os nossos militares de como eles devem agir quando detectarem, quando registrarem seus radares, objetos voadores não identificados, em última instância, discos voadores. Seguindo informações obtidas junto a especialistas em ufologia, o repórter Christian Colt vai ao Ceará, onde faz uma descoberta incrível. Ali, um professor guarda 7 chaves, o que é talvez a mais importante prova da existência de vida fora da Terra. O Reginaldo Ataíde estuda ufologia há 40 anos e ele tem algo muito interessante, que é uma gravação de um diálogo entre um extraterrestre e uma pessoa da Terra. Como surgiu essa gravação na mão do senhor? Essa gravação nos foi entregue por Antônio Alves Ferreira, um abduzido. Abduzidos são aquelas pessoas que são sequestrados pelos ETs. Exatamente, são seres que são sequestrados pelos ETs, mantêm contato lá com os ETs e adquirem ou transmitem alguma coisa. É um contato imediato de 3º grau. E essa pessoa gravou a conversa com o extraterrestre? Exatamente, ele, de posse de um gravador dado pelo promotor público, ele gravou todo o diálogo. E o que dizia essa fita? O diálogo, ele fazia perguntas, ele tinha 16 anos de idade, analfabeto, ele fazia perguntas sem nexo. Por exemplo, o seu rosto é assim e você usa máscara. De onde vocês são? O que vocês querem fazer aqui? O que vocês querem comigo? E o que eles responderam? Eles responderam que eles eram de Próton, um planeta de fora do nosso sistema solar,
e que estariam aqui fazendo observações e que ele havia sido escolhido para tal. Como é que era a fisionomia desse extraterrestre? Ele tinha a cabeça grande, cabelo, esses eram cabeludos, tinha os olhos grandes, boca fina, nariz pequeno. Corpo disforme para o tamanho da cabeça. Durante vários dias, os engenheiros de som do SBT, usando um equipamento sofisticado, tentaram melhorar a qualidade do som original da fita para que se pudesse entender melhor a conversa entre o rapaz da Terra e os ETs. 30 anos depois do encontro, a gravação estava danificada em alguns pontos. Finalmente conseguimos recuperar boa parte da fita. O que você vai ouvir agora nunca antes foi apresentado na televisão brasileira. É uma fita inédita com vozes atribuídas a ETs, vindos do planeta Próton. Acompanhe com atenção. E como era a nave por dentro? A nave por dentro, segundo a declaração, ela era muito luminosa e o céu, como ele falou, que era o teto da nave, era muito escuro. E quanto tempo permaneceu dentro da nave? Um dos períodos em que ele foi, ele passou 3 dias. E como ele entendia a linguagem dos ETs? Os ETs, quando eles tentaram os primeiros diálogos, eles não se entendiam. Depois eles colocaram um capacete na cabeça do Antônio Alves Ferreira e o Antônio Alves começou a traduzir tudo que eles falavam. E eles também, automaticamente, traduziam tudo que o Antônio Alves Ferreira falava em português. Tem muita gente que está nos assistindo e que não acredita na existência de ETs, de povos que vêm e sequestram humanos aqui, porque as pessoas têm o direito de acreditar ou não. Até hoje não existe nenhuma prova material que os ufólogos trouxeram, assim, que realmente comprove a existência de extraterrestres. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, é um engano muito grande. Nós temos provas concretas da existência dos discos voadores e, logicamente, seus tripulantes, os ufonautas. Quais provas? Nós temos cabelos de anjo, que é uma substância leitosa que é liberado do UFO quando ele desacelera em baixa altitude. E temos fragmentos de discos voadores. E onde se encontram essas provas? Eles se encontram no nosso cofre, no Centro de Pesquisa Ufológica do Ceará. O senhor pode mostrar pra gente? Olha, geralmente nós não mostramos essas provas, porque não nos interessa também que acredito e não acredito. Mas nós vamos abrir uma exceção especial para vocês do SBT. Nós vamos no CPU e lá eu vou lhe apresentar estas provas concretas. Ok, bom, ele está dizendo que existe um pedaço de nave espacial, então vamos lá ver. Muito bem, por uma questão de cautela da nossa parte, nós não sabemos que poderia advir de um negócio desse, né? Então nós geralmente usamos luvas, principalmente ao pegarmos nos cabelos de anjos e nos fragmentos de UFOs, né? Uhum. Vamos então? Então vamos ver. Esse qual é? Estes são os fragmentos de discos voadores. Eram 3. Nós entregamos um para um colega nosso dos Estados Unidos
para fazer uma análise, não nos enviou ainda o que poderia ser. Porque, eu vou ser sincero, para mim parece apenas um pedaço de metal comum, até bem leve como alumínio. O senhor fez uma análise nisso? Nós mandamos para os Estados Unidos fazer análise, nós não recebemos ainda o resultado dos norte-americanos. Entretanto, nós sabemos que é alumínio, porque a composição, os metais em todo o cosmos são os mesmos que temos na Terra. Vai depender da qualidade, da quantidade de pureza, percentual de pureza de cada metal usado em outros planetas. Mas todos os metais existentes na Terra existem no cosmos. E como o senhor conseguiu isso? Isso aqui foi um objeto discoidal que explodiu há 30 anos atrás. Discoidal é um tipo de disco? De disco. Em Goiás, numa fazenda. Então, depois o exército foi lá, cercou, proibiu as pessoas de entrar e sair no local. E pegaram todos os pedaços que existiam. Depois, alguns ufólogos foram lá, balançaram as folhas das árvores e as palmeiras e caíram alguns fragmentos. Alguns, quase 300 fragmentos. Esses fragmentos foram distribuídos entre ufólogos, os mais destacáveis, né? E nós ficamos com 3 fragmentos, dos quais um, como eu falei, foi enviado para os Estados Unidos. Então o senhor foi no local que a princípio teria caído um disco voador? Exatamente. Balançou as árvores para ver se tinha alguma coisa, porque o pessoal da segurança já tinha retirado tudo. Exatamente. E caíram esses pedacinhos aqui. Não só eu, vários ufólogos estiveram no local fazendo isso. Ufólogos ou não, curiosos e tudo mais. Ok, bom, para quem acredita, está aqui um pedaço de um disco voador. Dá para calcular mais ou menos que tamanho que tinha essa nave? Não, segundo nos informaram lá, ela deveria ter aproximadamente uns 5 a 6 metros de diâmetro, né? E o formato? Discoidal. Disco, de forma de disco. Disco voador. Bom, o senhor falou que tem mais alguma coisa para mostrar pra gente. Sim, além dos fragmentos de discos voadores, nós temos cabelos de anjo. Tá, então vamos guardar direitinho, porque realmente, se for comprovado, isso daqui viajou anos-luz, né? Então, com cuidado aqui, dá licença. Agora é o cabelo de anjo. E o que é cabelo de anjo? Cabelo de anjo é uma substância liberada do UFO quando ele desacelera e se aproxima mais da Terra. É um líquido que sai da nave? É uma espécie de teia de aranha com a cor de mel. À medida que ele se aproxima do solo, ele evapora. Só que nesta ocasião, o UFO vinha tão baixo que o cabelo de anjo chegou a tocar a areia e juntou-se a areia ficando granulado, como vocês puderam ver aqui. Então vamos tirar com cuidado aqui. Para ele não cair. Pronto. Isso é uma das provas que nós temos mais ciúme no CPU. Porque... Quase, hein? Bom, tá aqui. Porque... Isso, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Pois não. Quando o disco pousa ou decola, ele libera uma substância, um líquido, que em contato com o solo deu origem, no caso a areia, deu origem a essa pedrinha aqui. Ele, não são todas as vezes que ele toca o solo. Que quando o UFO desacelera na sua aterrissagem, ele automaticamente libera essa substância que nós não sabemos o que seja. Isso aqui ainda não foi feita nenhuma análise? Neste caso, o UFO estava tão baixo que a substância, o cabelo de anjo, chegou a tocar na areia da Praia do Futuro, e juntou a areia, granulou. Você vê que tem fragmentos de areia aqui, ó, pedaços com areia, né? E pedaços, o cabelo de anjo praticamente puro. Isso aqui é uma raridade. Alguns americanos já estiveram aqui e tentaram levar pedaços dessa substância para eles. E nós não demos, porque isso deve ficar no Brasil. É nosso. Quer dizer, o senhor não vende de jeito nenhum, isso daqui não troco. O patrimônio aqui do centro. É um dos mais importantes que nós temos aqui no centro de pesquisa.
Fizemos várias tentativas, mas até o fechamento deste programa não havia sido possível um contato com o homem que há 30 anos conversou com os extraterrestres. Antônio Alves, hoje com 46 anos de idade, estaria morando em Brasília. Da dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó esteve frente a frente com o disco voador durante uma viagem pelo interior de São Paulo. Onde foi? Na região de São José do Rio Preto, mais próximo de Catanduva, imagino, né? Estava indo por volta de 9h30, eu calculo. Foi quando eu vi esses dois fachos de luz muito fortes. E a princípio eu achei que fosse helicóptero, né? E ali tem uma base, tem um aeroporto, né? Mas não é balizado. Pelo menos não era naquela época, e eu acho que seria impossível também helicóptero naquele momento, porque quando eu me aproximei mais, eu vi assim, uma coisa de uns, sei lá, 200 metros, né? Quando eu fui passando, eu imaginei, pô, será que é um disco voador, né? Aí cheguei a colocar o pé no freio para estacionar quando eu cheguei mais próximo, mas aí fiquei com medo por causa das crianças, estava com a minha família toda no carro, eu falei, poxa, se for alguma coisa, acontecer alguma coisa comigo, era uma coisa, mas com a minha família, né? Foi que eu pensei, tirei o pé do freio e continuei, passei pelaquela luz. Aí, quando tinha assim, mais ou menos a distância, que dava para ver no retrovisor, eu olhei, sempre olhando no espelho, aí não vi mais nada. Foi uma coisa assim que depois eu pensei bem e falei, caramba, acho que era realmente um disco voador. 15 anos depois, você ainda acha que era um disco voador? Continuo achando, sim, porque depois eu acabei vendo mais matérias a respeito e depois a minha sogra falou que já tinha visto também alguma coisa muito parecida naquela região. E mais pessoas também já tinham me falado aqui naquela região ali, que costumava aparecer. Se você realmente tivesse parado, tivesse tido coragem suficiente para parar, você já explicou por que não parou, mas o que você teria feito? Qual era a sua curiosidade? Curiosidade, acho que como todo ser humano tem, né, de fazer um contato realmente e ver se existe alguma coisa, né, de outro planeta, que eu acredito hoje que exista, sim. E eu teria, se tivesse jeito de conversar, eu teria conversado na boa. Nós voltamos já. Fascina o público. No Brasil, o interesse pelo assunto é tanto que uma das revistas de grande circulação no país é exatamente aquela que trata dos OVNIs. E foi a revista UFO que conseguiu os direitos do extraordinário filme sobre o que seria o interrogatório de um extraterrestre e que vamos reexibir agora. A seguir, você vai acompanhar a repercussão em todo o mundo. São muitos os cientistas empenhados em descobrir a origem do filme que traz o que seria o interrogatório de um extraterrestre. As opiniões são polêmicas. O filme seria uma verdade ou uma farsa? Io ho immediatamente concluso che fosse reale. C'è un buon numero di ragioni a farmelo credere. Ho visto moltissimi falsi, ho visto artefatti veramente belli. Ma c'era una qualità in quell'intervista, c'era una qualità in quella piccola figura. C'era una tale particolarità in quegli occhi che non ho avuto la sensazione che fosse falsa. Mi ha colpito profondamente a livello emozionale e ho tratto le mie conclusioni. Per quanto possa valere la mia opinione, credo che sia un reale segmento di una reale intervista ad un alieno. Certo, io devo essere uno scienziato e quindi devo essere scettico. Comunque posso dirvi soltanto che non so se il filmato dell'intervista all'alieno sia reale o meno e forse non lo sapremo mai. Se è un falso è fatto molto bene. Comunque una cosa che mi ha molto impressionato ed interessato della storia di Victor è il tipo di informazione che principalmente l'alieno ha fornito al governo americano. Mica, solo spirituale. A proposito dell'universo olografico in cui tutto è in connessione con il tutto. Penso che un ciarlatano, un impostore, avrebbe prodotto piuttosto un'informazione sensazionalistica su una minaccia aliena, o chi lo sa, ma non informazioni profondamente spirituali e filosofiche che sono indubbiamente preziose. Non ho un'opinione definitiva se sia reale o meno. Non ho idea di che cosa possa essere. Se questo film è reale, è parte della nostra storia e dobbiamo abbassare la testa e vergognarci.
O SBT Repórter de hoje fica por aqui. Boa noite.